Pega comigo a Bíblia, leia, abra comigo o Salmo 116. Salmos 116. O salmista escreveu algo que eu quero compartilhar com você nesse terceiro domingo do mês de outubro. Só para avisar os irmãos, outubro já está acabando. Interessante, né? Hoje já é dia 15. Nós já estamos no meio do mês de outubro. Não é? Aí quando eu falo que não dá mais para perder tempo, né? Mas por que o senhor fala isso todo dia? Porque o tempo, meu irmão, voa. E se eu não aproveitar o tempo, eu acabo ficando para trás e os outros voam e eu fico aí engatinhando ainda, né? Enquanto os outros estão a 1000 por hora, eu estou a 5 por hora, porque eu estou esperando o tempo, e o tempo já foi dado. Então o que fazer, pastor Edson, para a gente não perder o tempo? Vamos lá, Salmo 116, versículo de número 12 até o 14. Quem achou, diga glória a Deus. Um texto para nossa meditação e tomarmos as devidas atitudes que vão nos trazer as bênçãos que Deus quer nos dar. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Amém? Somente até aí eu leio, e após a minha leitura eu quero que você repita bem alto e bem forte o versículo. Vamos ler o do 12 em diante, tá? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Amém? Você crê na Bíblia? Confia na palavra de Deus? Põe a Bíblia aberta sobre a tua poltrona e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isto, enquanto você aplaude, glorifica, diga glória, diga aleluia, diga santo, santo, ó Deus poderoso. Pai, obrigado pela tua presença, que já é mais do que confirmada em nosso meio. Abre o entendimento de cada servo teu, por intermédio da tua palavra, e que ela possa ir e surtir o efeito pelo qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho só na tua cadeira. É aquilo que a gente tem falado, e eu não vou perder a oportunidade de bater nesta tecla mais uma vez, e enfiar o dedo na ferida. Porque sabe que você, para curar determinadas feridas, você tem que pegar lá o gases, né? Gaze, que chama gaze, né? Lá, e ela pega e coloca lá um remedinho e vai lá na ferida para limpar, né? Dói, não dói? Você já tomou escorregão ou já caiu de bicicleta e ralou todo o joelho? Aí lembra quando a mamãe chegava e falava: vem cá, menino, isso não é nada não. Ela vinha com mentiolate, lembra? Lembra do mentiolate? Eu sofria com mentiolate, hein? Não era gaze não, né? Aí tinha uma espátula ainda no negócio lá que ainda passava na ferida ainda. Aí a mamãe falava: fica quieto, seu mole. Agora cai, vai e cai de novo, tá vendo? Não para quieto, pula que nem não sei o que, né? Aí vem machucado e mamãe tem que passar o remédio. Mas aí a mamãe pegava e passava mesmo, né? E doía, né, irmão? Não dói? Eu vou tocar numa ferida hoje. Talvez até doa. Talvez até vai doer. Talvez até vai te deixar irritado. Mas eu sei que o Espírito Santo que você recebeu vai te ajudar a discernir o que a palavra quer te falar. Amém? Porque afinal de contas nós somos cheios do Espírito Santo. Pelo menos eu percebi muitos aqui cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem sentiu a presença de Deus? Então eu tenho liberdade para falar, porque não sou eu, é o Espírito Santo que fala, né? Ele entrega e ele só me usa para te passar. E o que ele quer passar para nós nesta manhã? E faltam 2 semanas para acabar o mês de outubro. Faltam 15 dias.
E talvez você ainda não alcançou algo. Talvez você ainda não recebeu algo. E já estamos no 10º mês de 2023. E talvez você ainda não alcançou. E talvez já veio na tua cabeça a seguinte interrogação: está acabando o ano e não aconteceu. Eu fiz meu projeto lá em 2023, no começo de janeiro, e que eu escrevi lá. Peraí, Deus, se eu esqueceu do que eu escrevi? Não, Deus não esquece de nada. Deus, Ele pode ter certeza que Ele lembra de tudo o que você pediu e o que você tem pedido. Só que Ele precisa chamar a tua atenção para um detalhe importantíssimo, e talvez essa é a ferida. E eu vou passar mentiolátil nela. Aliás, eu não vou nem passar mentiolátil. Vou jogar álcool logo em cima. Dói mais ainda, né? Já pegou a ferida, ela jogou álcool em cima dela? Pastor, o senhor está hoje querendo fazer eu sofrer. Não, não é questão de sofrer. É uma questão de deixar de sofrer. Às vezes a pessoa sofre, ela padece, ela não consegue, se entristece, porque falta algo. Porque Deus sabe o que você quer, o que eu quero, o que nós queremos. Deus sabe. Por que não conquistamos, ou demora, ou não conseguimos? Porque falta algo. Você observou o que o salmista falou? E talvez esta é a ferida, que às vezes a gente precisa enfiar o dedo nela, passar um metiolate, jogar um álcool em cima, para ver se a pessoa acorda e ela não queira mais sentir a dor. Então ela vai parar de se machucar, né? Porque quando eu não quero mais sentir a dor do remédio, eu paro de me machucar. E para parar de me machucar, eu preciso tomar as atitudes corretas para não machucar mais. Para parar de sofrer, para parar de ansiedade, e porque isso não me ajudar em nada, eu preciso então assumir algo. O salmista fala, e no versículo 12 ele fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então Deus já havia abençoado, e muito, o salmista. Quando eu falo que esses meninos são usados por Deus, eu nem falei que eu ia pregar e já foi falado aqui, né? Olha, Deus tem nos abençoado muito. Quem ouviu o William falar isso aqui? Não ouviu? Ele nem sabia, a gente não fala, a gente se conversa muito pouco, para poder falar, o senhor combinou. Não tem nada combinado aqui, tudo é direcionado pelo Espírito Santo, tudo, e quando a gente se encontra, não falamos de outras coisas. Você pode ter certeza, menos do que vai acontecer no culto, porque nem para minha esposa eu conto, porque eu também não sei. Eu chego aqui sem direção nenhuma. A minha mente, ontem eu estava num casamento, os pastores, o que você vai pregar amanhã? Não sei. Como o senhor não sabe? Eu falei, não sei. Mas como é que o senhor vai fazer? Quando eu chegar na igreja, eu entro na minha sala, Deus começa a trabalhar. Então, não adianta eu ficar maquinando, eu vou lá, porque vai fulano, ciclano, betano, não sei. Então o que eu quero te falar é que o salmista, ele diz que Deus o havia abençoado. Ele fala, com todos os benefícios que me tem feito. Ou seja, ele declara que Deus estava abençoando a vida dele. E ele diz, o que farei? O que darei eu ao Senhor? Só que no versículo de baixo, eu não sei se vocês observaram, ele diz, né, o versículo 14, ele fala daquilo que talvez falta, talvez aquilo que está demorando alguma coisa acontecer, uma ferida ser curada, de repente um casamento ser abençoado, uma vida financeira ser abençoada, porque no versículo 14, ele nos dá um porquê que ele queria, o que darei eu ao Senhor? Aí ele fala no versículo 14, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Vamos falar um pouquinho sobre voto. O salmista declara, olha, Deus tem me feito muitas coisas, e eu acredito, e pelo que nós podemos observar, porque se ele não falara, ele não falaria de voto, ele não falaria de propósito, ele não falaria daquilo que havia Deus o abençoado, pelo que ele havia feito. Observa que o versículo 14, ele mostra para nós, que Deus havia feito grandes coisas na vida dele, por causa dos votos.
propósitos que ele havia feito com Deus, e isso leva com que Deus faça grandes coisas na nossa vida. Amém? Fala comigo assim, ó. Entrar na presença de Deus sem propósitos é não conquistar a bênção. Amém? Lembra que uma vez Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias veio reclamar: não, é porque eu estou sozinho, estou isso, estou aquilo, estou aquilo. Ele falou: ô meu amigo, presta atenção, sai para fora, dá as suas caras, vai, faz alguma coisa, se mexe, e eu vou te mostrar que você não está sozinho. Amém? Fala para o teu irmão assim, ó: às vezes demora, porque a gente não tem ousadia e coragem de fazer propósitos com Deus. Você pode aplaudir Jesus? Não tem. Eu não posso te falar outra coisa. Eu não posso dizer para você que o salmista estava agora falando o que eu vou fazer para agradar a Deus, e depois ele fala: vou pagar meus votos, eu vou cumprir com os meus propósitos. E a Bíblia fala para nós que toda a pessoa que passava por determinadas dificuldades, determinados problemas, entrava na presença de Deus com propósitos, com voto. Vamos observar? Olha lá, a Bíblia Sagrada, a palavra fala, lá no capítulo 28 do livro de Gênesis. Deixa eu te mostrar. Olha que interessante, o salmista falou: o que darei eu ao Senhor? Opa, eu vou pagar meus votos, porque Ele tem me abençoado, Ele tem feito grandes coisas. Logo eu começo a entender que nós, para alcançarmos e sermos abençoados, precisamos falar para Deus alguma coisa. Não é barganhar, não é barganha. Olha, eu vou te dar isso, viu? E tu faz aquilo. Não, barganha não. Eu preciso entrar na presença de Deus com um propósito, sabendo que eu preciso de algo, e todos nós precisamos de algo, não precisamos? Você já alcançou tudo que você queria na vida? Você já tem tudo? Você já alcançou os seus desejos, as suas vontades? Talvez você está dizendo assim: ah, pastor, eu tenho orado. Tá bom, e como é que você tem orado? O que você tem falado para Deus? Como você entra na presença dEle? O que você mostra para Ele? O salmista fala lá: o Senhor tem me feito grandes benefícios, eu tenho sido grande abençoado. O que eu vou dar para Ele? Em agradecimento, eu vou pagar meus votos. Ou seja, ele tinha votos. Quando a gente abre Gênesis 28, e vocês são conhecedores da Bíblia Sagrada, e não preciso ficar eu aqui com rodeio, né? Jacó, ele sai da casa dele, e ele sai totalmente sem nada, com a roupa do corpo, com uma botija de azeite, e mais nada. Nem travesseiro para encostar a cabeça ele tinha, que ele encosta a cabeça numa pedra, não é? A vida de Jacó estava só pela misericórdia. Ele está indo para uma terra que ele não conhecia, não sabia de nada. Quando a gente abre Gênesis 28, a partir do versículo 20, ele diz o quê? Olha lá: e Jacó fez o quê? Um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei. Jacó, sem nada, totalmente sozinho, agora no meio do deserto, ele precisava continuar a caminhada, e tinha que dar certo esta viagem dele. Ele não sabia se ia dar certo, ele não sabia se aonde ele iria, ele ia encontrar guarida, ele ia encontrar casa, ia encontrar comida, ele não sabia. Mas uma coisa ele sabia: se eu tiver um voto com Deus, Deus vai entrar com providência, não vai me faltar nada, Ele vai suprir as minhas necessidades, amém? E a Bíblia diz que esse voto, este propósito que Jacó fez ele receber muito mais do que ele esperava. Muito mais. Irmãos, eu não percebo Jacó, ele é bem claro: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu.
Deus. Percebe que ele não pede, me dá 10 mil cabeças de gado, me dá aí 15 mil ovelhas. Olha, Senhor, se o Senhor for comigo, você vai me dar, sabe, muito dinheiro. Não, não, não. A única coisa que ele pediu para Deus: o Senhor for comigo, não me deixar faltar roupa, não me deixar faltar um teto para mim esconder minha cabeça, e me caminhar, e me trazer de volta em paz para a casa dos meus pais. Aí, Senhor, de tudo que me deres, eu serei dizimista, eu te darei a 10ª parte. Voto, propósito. Percebe que ele, quando volta para a terra dos pais dele, e vocês todos sabem, o próprio irmão dele encontrou com ele no meio do caminho, Esaú, falou: peraí, que tudo é isso aí? Deus tem sido muito grato comigo, Deus tem me abençoado muito. O próprio Esaú ficou assustado: peraí, que tudo é isso aí? Deus tem sido muito bom comigo. Amém? O salmista fala assim: o que darei eu ao Senhor em agradecimento a tudo que tem me feito? Aí ele diz: não, peraí, o que mais agrada a Deus é quando eu faço o meu voto, e quando eu cumpro com o meu voto, Deus, ele se alegra, abençoa e transforma a minha vida em nome de Jesus. Amém? Fala, levanta a mão e fala assim: ó, tem propósito que muda a história da minha vida e da minha casa. Você pode aplaudir Jesus então? Glória a Deus. Olha que tremendo, que maravilhoso. A Bíblia Sagrada, ela é a resposta. Quem sabe eu estou no meio de pessoas hoje, e quem sabe nesse exato momento, até mesmo escutando ou ouvindo essa mensagem, onde quer que ela vá, tem pessoas padecendo, tem pessoas dizendo assim: mas está difícil, eu não consigo, não dá. Aí Deus olha para ele e fala assim: o que tu tem feito para mim fazer acontecer? Qual é a tua posição diante de mim? Quando eu me lembro ainda de uma outra passagem, e é interessante, quando a gente vai lá no livro de 1 Samuel, aí quando a gente fala em 1 Samuel, a gente lembra de quem? De Ana. Ontem eu ministrava num casamento, e eu falei a respeito de Ana. E quando você fala a respeito de Ana, a gente logo vem na mente que era uma mulher sofrida, era uma mulher humilhada, era uma mulher que a sua adversária, aquela qual o seu marido também mantinha um relacionamento, naquela época podia ter 2, podia ter 3, ainda mais quando a mulher não poderia dar filho ao homem, ele poderia se desposar com uma outra mulher, para a mulher dar continuidade à genealogia desse homem. E Eucana era um homem que tinha a Penina e tinha a Ana, e a Ana, segundo a Bíblia diz, ela era estéril, mas não por vontade. Deus havia fechado a madre de Ana. Deus sabia do que Ana precisava, Deus sabia do que Ana queria. E a Bíblia diz que toda a humilhação que ela passava, todas as dificuldades que ela enfrentava, ela simplesmente um dia ela resolve entrar na casa de Deus para essa história ser mudada. Quando você abre o livro de 1 Samuel, e exatamente no capítulo 1, e no versículo de número 11, nós encontramos esta mulher triste, magoada, com a sua alma totalmente machucada, interiormente dizendo, não tinha mais, sabe, vontade, chorava. Era uma mulher que não tinha vida, era uma mulher desprezada, porque a mulher que não podia ter filho, ela era desprezada, ela era humilhada, ela não prestava, ela era jogada fora, porque não podia dar filhos. Naquela época ter filho era honroso ao marido, e o marido que a mulher não dava filho, ele podia desprezar esta mulher e ter outra mulher para ter filhos com ela. Olha a situação da Ana. Só que a Ana, quando ela se cansa de tanta humilhação, ela já não sabia mais o que fazer, ela recorre a Deus. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso, quem vai fazer é Deus. Mas para Deus fazer, eu preciso me apresentar a Ele. Não simplesmente com, oh Deus, me ajuda, oh Deus, faz alguma coisa. Ana não. Ana precisava que Deus fizesse algo. Ana precisava que Deus mudasse a história dela. E ela entra na presença de Deus, como diz o capítulo 1, versículo 11. E votou um voto, dizendo, Senhor,
dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Chama a atenção dos irmãos, chama a atenção da igreja. Aquela mulher não entrou com escândalo, estardalhaço, não entrou gritando, não entrou ali fazendo, não, ela se prostrou diante do altar, ela e Deus, ela mostrou para Deus tudo que ela estava enfrentando, uma vez que Deus já sabia, porque o que Ana estava passando era exatamente providencial de Deus, mas quando ela chega na presença de Deus, querendo a mudança, ela não entra simplesmente com palavras, mas ela entra com atitude. O que falta às vezes para Deus mudar algumas histórias é a atitude espiritual. Sabe, é chegar diante de Deus e falar para Ele assim: estou passando, estou enfrentando, sei que não é fácil, mas eu quero te fazer um propósito. Estou assumindo um compromisso contigo aqui agora. Se o Senhor for comigo e tirar de mim essa humilhação, olha só o que ela pede. Ela não vai pedir, olha, tá bom, já que eu sou estéril mesmo, estou sofrendo, me dá aí, sabe, uma fazenda melhor, um carro melhor, mas não, ela fala assim: se o Senhor tirar de mim a minha humilhação, se o Senhor não me deixar mais na situação que eu estou, se o Senhor verdadeiramente olhar para mim e achar graça em mim. Palavras da Ana: lembrares de mim e da tua serva, e te não me esquecer, mas a tua serva deres um filho varão. Eu falava no casamento exatamente isso, né? É interessante que nós, quando nos aproximamos de alguma pessoa, e falando agora da vida familiar, quando a gente convive com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, a gente tem uma convivência familiar, e todos nós sabemos o defeito de cada um, não sabemos? Ou não? Eu sei os defeitos que eu tenho, a minha esposa sabe os meus defeitos, eu sei os defeitos dela, mas isso não pode gerar uma briga, gerar uma discussão, gerar um quebra-pau. Não, nós temos que entrar na presença de Deus e fazer um propósito. Senhor, se o Senhor abençoar e mudar essa história, com certeza eu honrarei o teu nome. O que me chama a atenção é que a Ana, sabendo do problema dela, da dificuldade que ela tinha, e ainda o Eucana amando ela, porque a Bíblia diz que ele amava ela de tal maneira que ele dava uma porção dobrada das ofertas a Deus por ela, porque ele amava. Ou seja, o problema que a Ana tinha, e eu costumo dizer que a Ana veio com defeito, né? A Ana, aquele defeito que ela tinha, aquele problema que ela tinha, o Eucana não podia mudar. Quem deveria agora orar para Deus mudar aquela história não era o Eucana, mas era a Ana. A Ana agora, ela entende isso, ela entra na presença de Deus e diz assim: esse problema que está comigo, está me atrapalhando, está me tirando o meu sono, está fazendo as pessoas me humilharem, está de repente até preocupando o meu marido, mas não é ele que vai mudar, sou eu que peço para o Senhor: tira de mim aquilo que atrapalha o meu casamento, a minha vida financeira, a minha casa, a convivência com meu marido, a convivência com meu pai, a convivência com a minha mãe. Tira, Senhor, eu não quero mais sofrer, não quero mais passar por isso eu estou entrando na tua presença e estou te apresentando um propósito. Amém? Tem coisa, meu irmão, que você tem que entrar na presença de Deus e ser sincero com Ele. Amém? E é interessante que depois que ela faz o voto, depois que ela assume o propósito, a Bíblia diz que Deus, Ele lembra da Ana, eles têm lá a relação que eles tinham que ter, e a Ana dá à luz a um filho. Quando você tem propósitos, Deus, Ele entra com providência e te abençoa. Nota que Deus abençoou primeiro Ana, abençoou,
E agora ela vai até o templo, segundo diz a Bíblia. Eu marquei aqui no capítulo 1, versículo de número 24. Deus vai, Deus abençoa aquela mulher com aquilo que ela queria por causa do propósito, por causa do voto. E lá no capítulo 1, versículo 24, a Bíblia diz assim: e havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, e uma éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Ela vai, pega Samuel, entrega no altar e diz assim: ó, o meu propósito eu alcancei. O Senhor me deu um filho. Eu alcancei. Eu era uma estéril. E o Senhor me deu, está aqui. O que eu orei, o Senhor me deu. E o que eu votei, estou te entregando. Está aqui. É teu para todos os dias da minha vida. Amém? Talvez você pense comigo assim: pastor, mas que vantagem a Ana levou? Peraí, quer dizer então que ela vai, Deus sara ela, tira o problema que ela tinha, e aquilo que era o fruto da bênção dela, ela devolve. O que darei ao Senhor por todos os bens que tem me feito? Pagarei os meus votos. Amém? Ah, pastor, mas então ela ficou no prejuízo? Será? Hein? Será? Segundo Samuel, capítulo 1, versículo de número 18 em diante. Olha lá, segundo Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando com o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve quantos filhos? 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do... Quantos filhos ele teve? 3. E quantas filhas? 2. Mas Samuel, quanto deu? Quanto deu? Ela deu quantos para o Senhor? E Deus deu quantos para ela? Vale a pena ou não? Ei? Você entendeu? Olha o que Deus faz. Talvez muitas pessoas falem: mas eu vou fazer voto com o Senhor. Mas que vantagem tem? Deus te abençoa. Deus, ele muda a história. Mas enquanto você endurecer teu coração, enquanto você não abrir o teu coração, enquanto você não acreditar que quem vai mudar essa história é Deus, e você ficar tentando do teu jeito, você vai sofrer. Mas quando você abrir o teu entendimento e começar a fazer do jeito de Deus, Ele vai abrir a madre, Ele vai abrir o céu, Ele vai abrir o céu e vai derramar bênçãos, bênçãos grandiosas, bênçãos poderosas, bênçãos que você talvez nunca pensou que você ia receber, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que promete na vida daqueles que têm propósito com Ele. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus então? Uma vida de propósito. Uma vida de propósito. Uma vida sem propósito não alcança o coração do Senhor. Amém, queridos? Agora deixa eu vou encerrar. Mas eu vou encerrar chamando a tua atenção para algo que você precisa também sair daqui e com esse entendimento no teu coração. Ninguém é obrigado a fazer voto, ninguém é obrigado a fazer propósito. Amém? Isso não é uma obrigação. Isso é um direcionamento de Deus para você alcançar as bênçãos talvez que você quer.
Agora, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você precisa exatamente dessa intervenção de Deus, e você está escutando e está entrando no teu coração, eu quero que também você atente para um detalhe. Quando a gente abre a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, vamos lá, logo após Salmos você encontra Provérbios, e depois de Provérbios você encontra o livro de Eclesiastes. É bom você também ter esse entendimento, para que você não venha também, em vez de ser abençoado, Deus arrancar as bênçãos que você talvez estava adquirindo, querendo, você perdê-las. Porque quando você abre no livro de Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia já começa a nos exortar num algo muito importante. Ele fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus estás no céu, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não. Amém? Já parou para pensar na Ana? Não, Senhor, a aflição é grande. Não, ela pensou, ela orou, ela buscou, ela entendeu a maneira que ela ia conduzir, que ela ia fazer para alcançar aquilo que só Deus podia fazer. Porque não existia, agora naquela época, médicos que podiam fazer um ultrassom, fazer não sei o que, descobrir. Não existia isso, irmão. Não tinha inseminação artificial, não tinha, irmãos. Era na relação e pronto, não tinha outra maneira. Não tinha. O Espírito Santo, o único Espírito que semeou uma semente lá no ventre da Maria foi Jesus Cristo, mais nada. Daí para frente, criaram-se agora alguns outros métodos, mas naquela época era só Deus. E tem muitas coisas que continuam sendo só Deus. Com toda a tecnologia, com toda a ciência que pode ter no mundo, tem coisa que se Deus falar não vai, acabou. Se Deus falar não é, por agora eu falar, tá bom, eu libero. Aí sim, porque ainda Deus está no controle de tudo. E eu acredito que ninguém pode tirar o controle da mão dele. Ninguém. Ele controla tudo. E a Ana sabia, Jacó sabia, Jonas sabia. Lembra de Jonas? Jonas fez o que fez, aí foi jogado na barriga do peixe, precisou fazer um voto para Deus jogar ele para fora. Então quando a gente lê Eclesiastes, a gente é ministrado pelo Espírito Santo, para você também não é sair abrindo a boca. Opa, pastor, então fazer voto é o que vai me ajudar. Mas pensa, analisa se você vai pagar o voto. Se o propósito que você vai fazer, você vai suportar ele. Se você vai aguentar até o fim. Que tem pessoas que entram com propósito, não, Senhor, sabe o que é? Eu vou fazer um propósito aqui, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites, viu? Porque eu preciso dessa bênção, eu faço esse propósito, esse voto, pode me abençoar que eu vou. Amém. Chega no quarto dia, não aguento mais. Oh meu Deus, você fez um voto, você assumiu um compromisso. Você fez um propósito. E muitas pessoas hoje deixam de ser abençoadas por quebrarem os seus votos. Não, Senhor, fique em paz, hein? Pode abrir a porta. Meu primeiro salário vai ser todo para abençoar a obra de Deus. Oh, glória. Aí Deus fala, vou te abençoar, minha obra precisa. Aí quando a pessoa recebe, eu vou ter que dar tudo isso aqui para a igreja? Vou não. Passa 2 meses a porta, fecha. Porque eu fiz um voto de tolo. Eu fiz e não cumpri. E quando eu não cumpro, a vaca vai para o brejo e se atola lá ainda. E para tirar uma vaca atolada do brejo, já tentou? Aquelas de 1 tonelada, tenta tirar ela para ver se você consegue. Muitas das vezes sacrificam porque não dá para tirar. Então, meus amados, o que eu vim, dirigido pelo Espírito Santo, te dizer hoje, o que te falta é ousadia,
coragem, propósitos e votos para Deus abençoar a tua vida. Mas analisa, seja fiel e sincero. Aquilo que você puder, você faz o voto. Aquilo que você realmente acredita que você consegue, é isso que vai fazer Deus abençoar a tua vida. Aplaude a palavra do Senhor.